Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te levantar, te erguer e te dar vitória neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já, você que foi entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, na palavra inscreva-se aqui, ative todas as notificações, vamos orar e clamar pela tua vida. Não saia no final deste vídeo, porque eu creio que o Senhor, Ele pode te dar vitória onde você estiver. Receba a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos acompanhar esse vídeo e no final eu estarei orando pela sua vida. Eu passei 30 anos dizendo aos meus fiéis que o inferno era um lago de fogo, mas descobri da maneira mais dolorosa possível que ele é o cansaço eterno de uma obra que nunca termina. Eu sou o Padre Jonas. Durante 3 décadas, fui o pároco de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. O tipo de lugar onde o tempo parece mastigar as horas devagar, entre o badalar do sino e o cheiro de pão de queijo saindo do forno. Eu era respeitado. Minha oratória era impecável. Minhas vestes estavam sempre engomadas e minha voz ecoava pelas naves da igreja com uma autoridade que até eu passara a acreditar que era divina. Mas, por trás da batina, o que restava era um deserto. Minha rotina era um relógio de frieza. Todos os dias, às 5h45 da manhã, o som metálico das chaves da sacristia batendo no balcão de madeira era o meu verdadeiro despertar. Não era uma oração, era um gatilho mecânico. Eu sentia o cheiro de mofo dos registros batismais antigos, aquela poeira que se acumula sobre nomes de pessoas que eu já havia enterrado e esquecido. Antes da primeira confissão, eu tomava um café requentado, amargo, que parecia combinar com o gosto da minha própria alma. Eu ouvia os pecados dos outros como quem confere uma lista de compras. Nada me tocava. Se isso que estou dizendo agora cutucou algo escondido no seu peito, escreva aqui nos comentários. Quero a verdade. Porque a verdade, meu irmão, dói antes de libertar. Eu me lembro perfeitamente das manhãs de domingo. Eu caminhava pelo corredor lateral da igreja e o frio do mármore atravessava a sola do meu sapato, subindo pelas pernas como um aviso que eu insistia em ignorar. Muitas vezes um fiel tentava me segurar pelo braço, buscando uma palavra de conforto, e eu apenas acenava, fingindo pressa, sentindo uma indiferença que hoje me apavora. A luz alaranjada do pôr-do-sol batia nos vitrais, criando sombras longas e distorcidas que pareciam me perseguir até o altar. E quando eu vestia a casula para a missa principal, o peso daquele tecido sobre meus ombros não era o peso da glória, era uma armadura de chumbo. Eu sentia uma asfixia lenta, um aperto no peito que eu acreditava à idade ou ao estresse, mas que era, na verdade, o meu espírito tentando gritar sob camadas de orgulho e hipocrisia. Eu pregava sobre a salvação com uma eloquência que arrancava lágrimas, mas eu mesmo não sentia a presença de Deus em minhas orações há anos. Eu era um funcionário do sagrado, um ator que decorou o roteiro do Criador, mas que esqueceu de convidar o autor para morar no coração. Eu sentia inveja dos padres mais jovens, daqueles que ainda tinham o brilho nos olhos que eu havia trocado por prestígio diocesano. Eu me perguntava no silêncio do meu quarto, se o paraíso realmente aceitaria alguém tão vazio, alguém que transformou o altar em um palco. Se você já sentiu que está apenas cumprindo um papel na sua vida, diga aqui embaixo. Abre meus olhos. Precisamos desse despertar antes que o tempo se esgote. O primeiro sinal de que o véu estava se rasgando aconteceu durante uma consagração comum. Eu levantei o cálice, repetindo as palavras que disse milhares de vezes. Este é o cálice do meu sangue. Mas naquele segundo, o vinho lá dentro não refletiu a luz das velas nem o brilho dos vitrais. Ele parecia ter se transformado em uma escuridão densa, um buraco negro que sugava toda a claridade ao redor. Minhas mãos, que deveriam estar firmes, começaram a tremer. Senti uma pontada súbita e gelada no braço esquerdo, uma agulha de gelo que parecia perfurar o osso. Um zumbido agudo, como o de uma televisão sem sinal, começou a crescer nos meus ouvidos, abafando o som do coro que cantava o santo. Eu tentei continuar. Minha garganta estava seca, com um gosto de areia grossa.
Eu olhei para a assembleia e as faces dos fiéis começaram a se derreter, tornando-se manchas cinzentas em um mar de fumaça. O ar da igreja, que sempre cheirava a incenso e flores frescas, tornou-se pesado, com um odor metálico de ozônio e algo que eu só descreveria mais tarde como carne queimada. Se o sangue de Cristo havia se tornado sombra no meu cálice, o que estava prestes a entrar em mim? O pânico me tomou, mas o orgulho me manteve de pé por mais alguns segundos. Eu não queria cair na frente de todos. Eu não queria que vissem que o homem santo era apenas um homem frágil. O colapso veio no meio do Pai Nosso. Minhas pernas simplesmente deixaram de existir. Eu não caí sobre o mármore. A sensação foi de que o chão da igreja se transformou em uma superfície líquida e escura que me engoliu. Antes mesmo de sentir a dor lancinante que rasgou meu peito de cima a baixo, eu já estava submerso. O mundo apagou, o peito rasgou, o nada chegou. O som que eu ouvi por último não foi o grito dos fiéis ou o baque do meu corpo no chão, mas o som de um cristal se estilhaçando dentro da minha cabeça. Um estalo seco, definitivo. Ali, naquele espaço entre a vida e o que vem depois, o tempo deixou de ser uma linha e se tornou um círculo de angústia. Eu não tinha mais corpo, mas tinha consciência. O tato sumiu primeiro, e eu me senti flutuando em um vácuo cinzento, sem peso, sem direção. Mas o silêncio não era absoluto. Havia um tic-tac, como o de um relógio de parede, sendo martelado em câmera lenta. Cada segundo durava uma eternidade. E então, do fundo desse vácuo, surgiu o primeiro som do meu novo destino. Um martelar rítmico. Pá! Um martelo batendo em madeira seca, um som seco, desesperador, que parecia ecoar dentro da minha própria alma. Se você acredita que a consciência continua depois que o coração para, escreva. Eu acredito. Porque o que eu vi a seguir mudou tudo o que eu pensava sobre a eternidade. A descida não foi uma queda rápida, foi uma transição de sentidos. O frio úmido começou a penetrar o que restava da minha percepção. Um frio que não vinha de fora, mas que nascia dentro dos meus ossos. O cheiro de poeira antiga, aquela poeira de sótãos fechados há séculos, misturou-se ao odor ácido de suor frio. O suor de quem está em pânico absoluto. Eu comecei a enxergar através de uma luz cor de chumbo, uma claridade doentia que não projetava sombras. Eu não estava em um lago de fogo. Eu não vi demônios com tridentes. Eu me via em pé, com os pés afundados em uma mistura de terra e cal, diante de um canteiro de obras infinito sob um céu de cinzas. Minhas mãos, que antes só carregavam o cálice de ouro, agora estavam sujas de cimento seco e feridas. O ar tinha gosto de poeira de construção. Eu olhei ao redor e vi que não estava sozinho. Milhares de pessoas estavam ali, mas não havia conversa. Havia apenas o som dos martelos e o murmúrio de vozes repetindo justificativas que ninguém ouvia. Eu vi uma mulher, que em vida fora uma influenciadora digital famosa, com milhões de seguidores. Ali ela estava agachada, tentando limpar uma mancha de óleo em um espelho quebrado que só refletia suas falhas, suas mentiras, sua vaidade. Ela limpava e a mancha crescia. Era o trabalho fútil elevado à enésima potência. Vi um político que, em vida, se gabava de ter construído hospitais com o dinheiro que sobrava dos seus desvios. Ele carregava tijolos pesadíssimos, mas toda vez que ele tentava assentar uma parede, o tijolo se transformava em pó e ele tinha que voltar ao início da pilha. A regra daquele lugar era cruel e perfeita. Aqui, você é condenado a repetir a ação que usou para mascarar seu vazio interior, mas sem nunca obter o resultado ou o aplauso. O inferno não era o fogo que queimava a carne, era a repetição exaustiva que moía a alma. Se você entendeu o perigo do orgulho e da aparência, comenta aqui embaixo. O orgulho cega. Eu caminhava sobre telhas soltas e quebradiças, sentindo o peso de uma ferramenta pesada na minha mão direita. Era um martelo, mas não um martelo comum. Ele pesava como se carregasse todos os pecados que eu ignorei no confessionário. E foi então que eu o vi. No topo de um telhado que parecia não ter fim, curvado sobre a madeira podre, estava uma figura que o Brasil inteiro conhecia. Um homem que exalava alegria todos os domingos, o mestre da comunicação,
o homem que deu casas para tantas famílias. Mas ali, ele não sorria. Ele vestia os restos de um terno caro, agora puído e manchado de fuligem. Seu rosto, tantas vezes retocado pelas luzes do estúdio, estava marcado pelo cansaço de 1000 anos. Ele segurava um martelo de ouro, brilhante, mas que parecia pesado demais para seus braços exaustos. Ele tentava pregar um prego na madeira, mas o prego entortava, a madeira cedia e ele recomeçava, com um suspiro que parecia carregar o peso de um oceano de tristeza. Eu parei, paralisado. Se o maior benfeitor da televisão brasileira estava ali, condenado a consertar um telhado que nunca ficaria pronto, qual seria o meu lugar? O que eu, um padre de alma seca, teria que carregar? Se você está comigo até aqui e quer saber o que aconteceu nesse encontro, diga: a verdade liberta. Se eu ainda não sabia, mas aquele era apenas o começo da minha destruição, para que eu pudesse, finalmente, ser reconstruído. O martelo dele continuava batendo, pá, pá. E cada batida era como um prego entrando na minha própria consciência. O grande comunicador não me viu de imediato. Ele estava concentrado demais naquela tarefa impossível, uma luta desesperada contra a matéria que se desfazia sob suas mãos. O céu daquele lugar não tinha nuvens, era apenas um teto de fumaça estática, uma cor de chumbo que parecia pressionar nossos crânios para baixo. O ar ali era tão seco que eu sentia meus lábios racharem a cada respiração. E o cheiro? O cheiro era uma mistura sufocante de poeira de cimento e o odor ácido de um suor que nunca secava. Eu tentei dar um passo em direção a ele, mas as telhas sob meus pés estavam soltas, balançando sobre um abismo de sombras que eu não ousava olhar. Se você já sentiu que o chão da sua vida estava prestes a sumir, escreva agora: livra-me do engano. O som do martelo dele era o que mais me torturava. Pá! Era um ritmo que não acelerava nem diminuía, uma cadência de eternidade. Quando ele finalmente parou e levantou o rosto, vi olhos que carregavam um cansaço que nenhum sono humano poderia curar. Ele me olhou, e por um segundo vi o brilho daquele sorriso que parava o país nos domingos, mas era apenas um reflexo pálido, uma máscara que não conseguia mais aderir à pele. Padre, ele murmurou, e sua voz soava como o vento soprando dentro de uma caverna vazia. Você também veio ajudar na obra? O telhado, ele nunca fica pronto. Eu coloco a telha, eu bato o prego, mas o vento da consciência sopra e tudo voa. Eu olhei para o martelo de ouro em sua mão. Era uma ferramenta magnífica, cravejada de pedras que deveriam brilhar, mas que ali pareciam apenas pedaços de carvão opaco. Ele tentava pregar a caridade que fez em vida, mas cada prego era feito de vaidade. Ele não estava ali por maldade, entenda bem. Ele estava ali porque sua bondade precisava de holofotes para brilhar. Ele construiu casas para os pobres, mas cada tijolo levava o selo do seu próprio nome para que o mundo aplaudisse. Ali naquele canteiro de obras infinito, ele estava entendendo que a caridade que precisa de câmeras para existir morre no último frame da gravação. Se você já percebeu que às vezes faz o bem apenas para ser visto, diga: abre meus olhos. Eu tentei falar algo de consolo, uma daquelas frases prontas que eu usava nos velórios da minha paróquia, mas as palavras morriam na minha garganta. Eu senti um peso absurdo nas minhas próprias mãos e, ao olhar para baixo, vi que eu também carregava um balde. Mas não era um balde de massa ou de água. Era o cálice da missa, o mesmo que eu segurava quando tudo apagou. Só que, em vez de vinho, ele estava cheio de um líquido cinzento e pesado, as lágrimas das pessoas que eu ignorei. Cada fiel que buscou meu conselho e recebeu um olhar de relógio. Cada pobre que bateu na casa paroquial e recebeu uma moeda em vez de atenção, estava ali, pesando nos meus braços. Foi nesse momento que a temperatura mudou. O frio úmido deu lugar a uma lufada de calor seco, um bafo de fornalha que trazia consigo o chiado de uma televisão antiga, aquele ruído branco que arrepia a espinha. O acusador não apareceu como um monstro de chifres. Ele se manifestou como uma presença invisível que falava através das frestas das telhas quebradas.
A voz dele era um sussurro metálico, uma vibração que eu sentia nos meus dentes. Vejam só, o acusador sibilou, o padre e o mestre, 2 construtores de fachadas. Um construiu um palco com o nome de Deus, o outro construiu um altar com o nome de si mesmo. No final, o que sobra quando as luzes se apagam? O grande comunicador caiu de joelhos sobre as ripas de madeira podre, soltando o martelo de ouro que rolou pelo telhado com um som oco. Ele cobriu o rosto com as mãos sujas de fuligem. Eu só queria dar alegria, ele chorou, e suas lágrimas eram como óleo negro escorrendo pelos dedos. Eu queria ser amado por todos. O acusador riu, um som que lembrava o estilhaçar de lâmpadas de estúdio. E você conseguiu o amor dos homens, mas esqueceu que o Criador não se impressiona com índices de audiência. Ele queria o seu coração no segredo, não a sua esmola no horário nobre. Se esta parte da revelação te alcançou, dá um like agora para que essa mensagem chegue a quem ainda vive de aparências. Eu senti o acusador se virar para mim. A presença era tão densa que eu me curvei sentindo o cheiro de ozônio queimar minhas narinas. E você, Jonas? A voz zombou. Quantas vezes você olhou para os pobres da sua paróquia e viu apenas números para o seu relatório diocesano? Quantas vezes seu Pai Nosso foi apenas um exercício de dicção enquanto sua mente calculava o tempo para o jantar? Você realmente acredita que o seu rito mecânico tem mais valor do que o silêncio de um pecador honesto? Eu tentei rezar. Abri a boca para clamar o nome de Jesus, mas o que saiu foi apenas areia, uma areia grossa, amarga, que encheu minha boca e me fez engasgar. Eu não tinha autoridade ali. Minha fé era um figurino de seda sobre um corpo de gelo. A aflição de espírito era tão física quanto a dor no peito que me derrubou na igreja. Eu percebi que o inferno não é um lugar onde Deus te joga para te torturar. É o lugar onde você finalmente é obrigado a encarar a verdade sobre suas intenções. O grande comunicador continuava ali tentando se levantar, as mãos tremendo buscando o martelo de ouro para continuar sua obra sem fim. Ele estava preso no ciclo da própria vaidade, tentando consertar na morte o que ele usou para se engrandecer na vida. Se você sente que sua fé precisa de um despertar, deixe seu sinal aqui nos comentários. Escreva: quero a verdade. O cenário começou a se distorcer. O telhado infinito parecia inclinar-se, e as telhas começaram a deslizar para o abismo. Eu vi outras figuras ao longe, pessoas que eu conhecia das capas de revistas e dos jornais, todas ocupadas em tarefas absurdas. Um juiz que tentava assinar sentenças com uma caneta que só saía sangue. Uma modelo que tentava costurar sua própria pele que se rasgava como papel. Cada um estava ali, servindo ao ídolo que criou para si mesmo. E eu estava ali segurando meu cálice de lágrimas, sentindo o peso de cada missa celebrada sem amor. O acusador lançou uma última isca, um sussurro que prometia alívio. Se você convencer os outros de que este lugar não existe, Jonas, se você voltar e disser que o céu aceita qualquer um, eu te darei o descanso. Você nunca mais terá que carregar esse peso. O que acha? Uma pequena mentira para salvar sua própria eternidade. Eu olhei para o comunicador, que agora tentava equilibrar uma telha enorme com as costas curvadas, o rosto transfigurado pela dor da repetição. Eu senti uma pontada de compaixão que nunca havia sentido em 30 anos de batina. Não era o orgulho do padre, era a dor de um homem vendo o outro sofrer. Naquele instante, o cálice em minhas mãos começou a brilhar com uma luz fraca, mas real. Não era o ouro que brilhava, eram as lágrimas. Elas não eram mais cinzas, tornaram-se cristalinas. Eu percebi que cada uma daquelas lágrimas representava uma oportunidade de amar que eu ainda poderia salvar. O acusador rugiu, e o som foi como uma explosão de estática que quase me jogou do telhado. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. O martelar do grande comunicador parou subitamente. Ele soltou a telha e olhou para cima, para o céu de fumaça. Um silêncio absoluto tomou conta do abismo. Não havia vento, não havia chiado. Não havia o som de ferramentas. Era o silêncio que antecede um terremoto ou uma revelação que muda o curso das galáxias. Eu entendi que o tempo da encenação estava acabando.
O palco estava sendo desmontado. Se você acredita que a consciência continua e que cada escolha conta, escreva. Eu acredito. O que aconteceu a seguir foi o momento em que a luz cinzenta foi rasgada por algo que eu nunca serei capaz de descrever plenamente, mas que tentarei com todas as minhas forças. A autoridade máxima estava prestes a se manifestar, e nada no abismo poderia permanecer o mesmo. O silêncio que se seguiu ao rugido do acusador não era um vazio comum. Era um silêncio grávido, uma pausa cósmica que parecia sustentar toda a estrutura daquele abismo. Eu vi o grande comunicador baixar a cabeça, o martelo de ouro pendendo de sua mão exausta, enquanto as lágrimas negras paravam de escorrer. O céu de chumbo, que por tanto tempo nos oprimiu com seu peso cinzento, começou a se fragmentar. Não houve trovão, apenas um brilho branco, tão puro e intenso que não feria os olhos, mas parecia dissolver a própria ideia de escuridão. Se você sente que a luz da verdade está começando a tocar sua alma, escreva agora: Jesus, eu te escolho. Porque naquele momento eu entendi que a encenação tinha que acabar. A luz não vinha de um ponto específico, ela emanava de tudo e de lugar nenhum. O telhado infinito sob nossos pés, as ferramentas de ouro, a poeira de cimento e o cheiro de mofo começaram a se desintegrar como cinzas ao vento. Eu vi a figura do comunicador ser envolvida por essa claridade. Ele não parecia mais o mestre da televisão. Parecia apenas uma criança perdida, despida de todos os aplausos e troféus. E então a voz se manifestou. Não era um som que vinha de fora, mas uma frequência que reorganizava cada átomo da minha consciência. A primeira frase martelo ecoou, derrubando a última parede do meu orgulho. A caridade que precisa de câmeras para existir morre no último frame da gravação. O peso do cálice em minhas mãos desapareceu, mas a sensação das lágrimas cristalinas permaneceu gravada na minha pele. A voz continuou com uma autoridade que misturava um juízo implacável a uma compaixão infinita. O meu reino não é feito de tijolos e telhas, mas de corações que se quebram em segredo. Eu caí de joelhos, não mais sobre madeira podre, mas sobre um nada luminoso que parecia me sustentar com mais firmeza do que o chão da minha paróquia. Eu entendi, com uma clareza que doía, que toda a minha vida sacerdotal tinha sido uma construção para o meu próprio ego. Eu não servia a Deus, eu usava Deus para ser servido pelos homens. Se você percebe que precisa romper com o engano da aparência, escreva: livra-me do engano. O grande comunicador olhou para mim uma última vez. Seu rosto estava calmo agora, mas era uma calma de quem aceita uma longa e necessária disciplina. Ele desapareceu na luz, não para um paraíso imediato, mas para um lugar onde o telhado não era mais de telhas, mas de verdade. E então a voz se dirigiu diretamente a mim, Jonas, o padre que esqueceu de ser homem. Volta, Jonas, e diz a eles que o tempo da encenação está acabando. Naquele instante, o brilho branco tornou-se um vácuo de sucção. O calor seco foi substituído por um frio lancinante, e o silêncio foi quebrado por um estrondo metálico que não vinha do abismo, mas do mundo que eu havia deixado. O impacto foi violento. Senti um soco esmagador no externo, como se um gigante tivesse batido no meu peito com as duas mãos. O ar entrou nos meus pulmões como se fossem lâminas de barbear, rasgando a garganta que antes estava cheia de areia. O cheiro de ozônio e poeira foi substituído instantaneamente pelo odor acre de álcool hospitalar e éter. Eu ouvi o som agudo do monitor cardíaco, um bip frenético que marcava o retorno da vida física. Ele voltou! O padre voltou! Alguém gritou. Meus olhos se abriram para uma luz fluorescente que me cegava, mas eu não me importava. Eu estava vivo, mas o Jonas que caiu no altar estava morto para sempre. Se você valoriza relatos reais e sem maquiagem sobre a alma, inscreva-se agora para continuar essa jornada comigo. A recuperação foi lenta, mas cada segundo de dor no hospital era uma oração de gratidão. Eu não era mais o mesmo. A diocese tentou me reintegrar à paróquia principal. Queriam organizar uma missa de ação de graças com toda a pompa, mas eu recusei. O prestígio agora tinha gosto de cinzas.
minha primeira mudança prática foi renunciar ao cargo de pároco da igreja matriz. Eu pedi para ser transferido para uma capela pequena, na periferia da cidade, um lugar onde o teto realmente vaza quando chove e onde as pessoas não têm roupas de seda para desfilar no domingo. Lá, eu sirvo sem salário, vivendo do que a comunidade partilha, longe dos holofotes que quase cegaram minha alma. A segunda mudança foi profunda. Vendi todos os meus poucos pertences de valor, inclusive livros raros e adornos que acumulei por vaidade, e doei o dinheiro para famílias que realmente precisam de um teto. Mas fiz isso em segredo absoluto. Ninguém tirou foto, ninguém postou em rede social. Aprendi que o que a mão esquerda dá, a direita não precisa saber, para que o Pai, que vê no segredo, receba a oferta. Se você entendeu que o orgulho cega as nossas melhores ações, comenta aqui embaixo, o orgulho cega. Terceiro, mudei minha forma de ouvir as pessoas. Agora, passo 3 horas por dia no confessionário, mas não como um juiz sentado em um trono de madeira. Eu ouço como alguém que também precisa de perdão, alguém que sentiu o frio do abismo. Eu olho nos olhos de cada pecador e vejo neles o cálice de lágrimas que eu mesmo carreguei. Quarto, parei de usar vestes luxuosas. Minha batina é simples, gasta, um lembrete constante de que a alma não leva seda para o túmulo, mas apenas o amor que deixou para trás. E por fim, dedico minhas noites a visitar doentes terminais em hospitais públicos. Eu garanto que ninguém atravesse o véu sentindo o frio e a solidão que eu senti, sussurrando para eles que a luz da verdade é maior do que qualquer sombra. Hoje, quando acordo às 5h45, o som das chaves não é mais um gatilho mecânico, é um convite para o serviço. O café não é mais amargo, pois o tomo com a consciência de quem recebeu uma segunda chance. Eu olho para o telhado da minha pequena capela e sorrio, sabendo que ele pode ser consertado com mãos humildes, sem a necessidade de martelos de ouro. Se você decide mudar sua postura diante da vida hoje, comenta aqui embaixo. Novo começo. A vida é o único lugar onde o telhado da sua alma ainda pode ser consertado de verdade. Eu pergunto a você, que me ouviu até aqui, quanto da sua vida é construído para os outros verem? Quantas vezes você ajudou alguém esperando um obrigado ou uma curtida? Não espere ter uma parada cardíaca para descobrir que o reino de Deus não aceita moedas de vaidade. O tempo da encenação está realmente acabando e cada segundo é uma oportunidade de amar sem testemunhas. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe este relato com alguém que vive de aparências. Você pode estar sendo o instrumento para salvar uma alma hoje mesmo. Para começarmos essa transformação juntos, eu te desafio a dar 4 passos simples amanhã de manhã. Primeiro, uma leitura. Abra o capítulo 6 de Mateus e medite sobre a esmola feita em segredo. Segundo, uma atitude. Faça um favor para alguém que nunca poderá te retribuir, e por amor a Deus, não conte para ninguém. Terceiro, uma renúncia. Desligue as telas por 1 hora e encare o silêncio do seu próprio peito, sem fugir do que encontrar lá. E quarto, procure uma pessoa a quem você ajudou apenas para se sentir superior e peça perdão a ela, com sinceridade. Eu sou o Padre Jonas, e este foi o meu despertar no abismo. A verdade liberta, mas primeiro ela nos quebra por inteiro. Se você está pronto para essa quebra que cura, escreva pela última vez: a verdade liberta. No nosso próximo encontro aqui no Revelações do Abismo, eu vou trazer o relato de um ex-médico de UTI que revela o que ouviu no corredor dos passos perdidos. A mensagem final que os mortos tentam deixar nos aparelhos de monitoramento antes do último suspiro. Prepare seu coração para entender a frequência do além. Que a luz que dissolve o orgulho ilumine o seu caminho hoje e sempre. Até breve. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família nesta hora. Deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque eu sei que a oração ela é a chave da vitória. Eu quero clamar, vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
entramos na tua presença para te clamar, para adorar, para interceder, para, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, buscar a tua face. Senhor, perdoa por atos, falhas, palavras, pensamentos. Senhor, porque sabemos que nós somos pecadores, falhamos, erramos contra o Senhor. Mas a tua graça, a tua misericórdia sempre estará sobre as nossas vidas. Deus, já entrando na tua presença, eu quero lhe pedir, meu Pai, nesta hora, Senhor, por cada pedido de oração, por cada servo, por cada serva que vai ouvir, que vai ver, meu Pai, esta oração. Toma cada uma nas tuas mãos, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor, meu Pai, venha visitar, dando vitória. Deus, repreendendo todo o mal, toda a seta do adversário. Deus, tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti. Vai abrindo porta, meu Pai, aonde não tem porta. Deus, vai fazendo, meu Pai, o teu milagre. Deus, vai fazendo, meu Pai amado, com que a tua Shekinah venha ser derramada sobre a vida, meu Pai, dos teus servos que te clamam. Servos, meu Pai, que te exaltam. Servos, meu Pai, que te buscam. Servos, meu Pai, que estão ligados. Deus Todo-Poderoso, porque diz a tua palavra que aquilo que é ligado na terra também será ligado no céu, e aquilo que é desligado na terra também será desligado no céu. Por isso, meu Pai, eu lhe peço nesta hora, vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés. Deus Todo-Poderoso, eu creio que nesta hora, a partir, meu Pai, deste momento, através desta oração, unindo a minha fé com a fé dos teus servos, meu Pai, que estão a ouvir, Senhor amado, que estão a crendo, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nesta oração, nesta palavra profética, Deus, que haverá milagre, que haverá, meu Pai, portas abertas, que o Senhor, meu Pai, irá fazer algo surpreendente, algo, meu Pai, sobrenatural na vida de cada servo, na vida de cada serva. Deus Todo-Poderoso, vai abrindo porta onde não tem porta, vai abrindo, meu Pai, as portas de emprego. Deus, aqueles que estão, meu Pai, desempregados, aqueles, meu Pai, que precisam de uma porta, meu Pai, mas não sabe o que fazer, não sabe, meu Pai amado, aonde, meu Pai amado, começar, mas eu lhe peço, meu Pai, dê direção aos teus servos. Dê direção, meu Pai, àqueles que estão com a mente embaraçada, aqueles, meu Pai, que estão sofrendo com os ataques do adversário, vindo da esquerda, da direita, da retaguarda. Eu acredito, meu Pai, na vitória. Eu acredito, meu Pai, na tua, meu Pai, intervenção divina. Vai tocando nas mentes, vai tocando, meu Pai amado, aonde o homem não pode tocar. Deus Todo-Poderoso, espírito de doença, espírito de enfermidade, Deus, que venha a ser jogado por terra. Eu creio, meu Pai, na tua palavra, quando o Senhor diz, meu Pai, em Lucas 1:37, porque para o Senhor, meu Pai, nada é impossível. Deus vai fazendo o impossível na vida, meu Pai, dessas pessoas. Deus, pessoas que estão encamadas, pessoas que estão deitados nesta hora. Deus, precisando de um milagre, precisando, meu Pai, de um toque do Teu Espírito Santo, mas eu creio no Teu poder, eu creio, meu Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor estará visitando, o Senhor estará tocando, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, todo espírito, meu Pai amado, de enfermidade do câncer, todo espírito de enfermidade do HIV, Deus, todo espírito de enfermidade, meu Pai, Deus, da pressão alta, Deus, vai jogando por terra essa doença maligna, essa doença, meu Pai, maldita.
Deus, que tem tirado, Espírito Santo, a saúde dos teus servos, jogando eles no leito, jogando eles, meu Pai amado, na cama. Espírito Santo, joga por terra nesta hora. Eu creio, meu Pai, na tua intervenção divina. Eu creio, meu Pai, no poder do clamor. Eu creio, meu Pai, no poder, meu Pai, da nossa oração. E eu creio, meu Pai, que nesta hora o Senhor, meu Pai, estará visitando essas pessoas. Deus Todo-Poderoso, a cada pedido de oração, a cada família, meu Pai, representada nestes pedidos de oração, meu Pai, nesta hora, eu lhe entrego, meu Pai, nas tuas mãos. Vai fazendo o teu milagre, vai fazendo, meu Pai, conforme o teu querer, vai fazendo, meu Pai, conforme a tua vontade. Deus, vai tocando, meu Pai, nas mentes. Toca, meu Pai amado, na cabeça, toca, meu Pai, no coração, vai tocando, meu Pai, no rim nesta hora, vai tocando, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aonde, meu Pai, o médico não pode fazer nada, aonde o homem, meu Pai amado, acha que não tem jeito, não tem solução, mas eu creio na tua solução divina, eu creio, meu Pai, no toque do teu Espírito Santo. Visita, meu Pai, essas pessoas nesta hora, Deus Todo-Poderoso, que nesta hora, meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor, meu Pai, tem feito algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu sei, meu Pai, que nós não somos merecedores de nada, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, o Senhor tem feito algo sobrenatural. E eu creio, meu Pai, que aqueles que estão me ouvindo nesta hora, Deus de Fortaleza, Deus do Ceará, do Tocantins, do Rio de Janeiro, Deus de São Paulo, do Macapá, do Amapá, Deus da Bahia, Deus do Belém do Pará, Espírito Santo de Santa Catarina, Deus do Rio Grande do Sul, vai visitando o meu Pai nesta hora, a cada estado do Brasil e do mundo. Deus, eu sei que muitas pessoas vão sintonizar, muitas pessoas vão ouvir e ver esta oração. Deus, por isso nesta hora, Espírito Santo, já clamando pela vida dessas pessoas, entregando, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, essas pessoas que estão sofridas, que precisam, meu Pai, de uma intervenção divina, vai tocando, meu Pai, nesta hora, vai jogando, meu Pai, toda obra, meu Pai, de macumbaria, toda obra, meu Pai, de feitiçaria, toda obra, meu Pai, de magia negra, toda obra, meu Pai, de voodoo, Deus Todo-Poderoso, na linha do trem, Deus feita a 7 palmos da terra. A tua palavra diz, meu Pai, que toda ferramenta preparada, meu Pai, contra a tua igreja, contra o teu povo não prosperará. Por isso eu te peço nesta hora, Senhor, joga por terra toda obra, meu Pai, maligna, toda obra, meu Pai, maléfica. Deus, espírito, meu Pai, de vaidade, espírito de fofoca contra os teus filhos. Deus, espírito, meu Pai, de disse-me disse, espírito de intriga, espírito de briga. Eu lhe entrego, meu Pai, a cada casamento nas tuas mãos, a cada casal, meu Pai, representado aqui, meu Pai, nos pedidos de oração dos teus servos nos comentários. Vai visitando nesta hora, Deus Todo-Poderoso, vai tocando, meu Pai, na família. Guarda, meu Pai, a parentela, guarda, meu Pai, aqueles que precisam, meu Pai, ser guardados, porque a tua palavra diz que se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Por isso, meu Pai amado, eu peço, meu Pai, nesta hora, a tua, meu Pai amado, intervenção divina. Eu lhe peço, meu Pai, a tua proteção, meu Pai, do teu Espírito Santo. Enche, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, transborda, meu Pai, o nosso vaso, para nós, meu Pai, combater contra as astutas ciladas do adversário. Olha por nós, meu Pai, sem ti nós não somos nada. Deus, nós somos como um grão de areia em meu deserto, mas quando nós estamos com o Senhor, quando o Senhor entra na nossa batalha, quando o Senhor entra, meu Pai, na nossa guerra, Deus, nós ficamos mais fortes.
fortes, nós ficamos fortificados, nós ficamos, meu Pai amado, cheios do Teu Espírito Santo. Por isso, meu Pai, nesta hora, nos dê condição, meu Pai, para continuar nesta batalha, para continuar, meu Pai, nesta peleja, porque esta peleja não é nossa, mas esta peleja é do Senhor. Continua, meu Pai, pelejando, continua, meu Pai amado, Deus, trabalhando na nossa vida, trabalhando na nossa casa, trabalhando na nossa família, meu Pai. Guarda, meu Pai, a nossa parentela, a parentela dos Teus servos e servas Tuas. Deus, nos dê vitória, nos abençoa nesta hora. Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade. Deus, dê uma semana, dê um final de semana abençoado. Deus, para os Teus servos e servas Tuas. Deus, vai dando vitória, meu Pai, dê livramento. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário. Deus, da bala perdida, dos assaltos e dos acidentes. Eu creio que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus, nos abençoa e nos dá vitória. São essas bênçãos, meu Pai, que eu lhe peço e já lhe agradeço na certeza da vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Se inscreva no canal. A palavra inscreva-se aí embaixo. Ative todas as notificações. Dê seu like, que é muito importante. Dê seu pedido de oração. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração, que eu estarei orando pela sua vida nas minhas orações pessoais também. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.